a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do cérebro e a espiritualidade. Mas antes, eu queria colocar a definição de espiritualidade segundo o que está aparecendo nos trabalhos científicos, tá? Então, a primeira coisa que é preciso ficar claro é que mesmo nos artigos que a gente tem acompanhado as publicações, ainda existe uma certa confusão entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade, tá? E há uma diferença entre esses dois conceitos. A referência mais usada pelos teóricos até o momento é William James. William James, ele é do século XVIII, ele foi um importante médico e psicólogo americano, e ele foi um dos primeiros autores americanos e mesmo entre os europeus a colocar a questão da espiritualidade. E ele define a espiritualidade como elevado sentimento que une a criatura ao Criador, tá? É um autor que é muito utilizado como referência. Mas, para a gente utilizar uma referência mais moderna, né, a gente pode trazer o conceito da doutora Cristina Puchalski. Ela é da Universidade George Washington, dos Estados Unidos. Ela tem um centro de desenvolvimento de medicina, saúde e espiritualidade lá. Ela tem feito trabalhos muito importantes, escrito livros e publicado bastante sobre o assunto. E ela colocou a definição como sendo espiritualidade um aspecto da humanidade que remete à forma como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Essa é a primeira parte da definição, tem uma outra parte, mas eu vou ficar nessa por enquanto para a gente discutir um pouquinho isso. Ela diz que é o aspecto da humanidade que remete à forma como os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Isso é extremamente importante, porque a espiritualidade, na minha opinião, é exatamente o que expressa significado e propósito para as pessoas, tá? A gente tem notado um fenômeno mundial, que é o aumento muito grande do índice de suicídio em todas as culturas, né? E a gente tem atribuído isso justamente à perda da espiritualidade. Então, a gente repara que as populações mais ricas, as que têm mais facilidades, são as que mais estão apresentando o aumento do índice de suicídio. Por quê? Porque as questões materiais estão contempladas, as necessidades básicas estão contempladas, e o indivíduo não tem a espiritualidade, ou seja, falta propósito. Então, se ele não tem espiritualidade, mas ele está correndo atrás de ficar vivo, do pão, né, do abrigo, ele não pensa em suicídio. Mas se ele já não tem mais que correr atrás de nenhuma necessidade, e necessidade que eu estou falando, né, gente, não é carro novo, não é casa bonita, é alimento, abrigo e roupa, né? Se a pessoa não tem isso, e ela não tem a espiritualidade, ela acha que tudo termina com a morte, ela fica sem propósito e sem significado, né? E isso é insuportável para o ser humano. O Viktor Frankl, que é um importante psicólogo também, que fundou a logoterapia, ele sobreviveu aos campos de concentração nazistas, e ele dizia que quando as pessoas têm um propósito, quando elas têm um porquê, elas conseguem suportar todas as dificuldades, todos os comos, né? Então, se você tem um porquê, você consegue suportar o como. A espiritualidade dá isso para as pessoas, né? Eu vou comemorar agora, dia 15 de dezembro, 35 anos de formado. Uma das coisas mais claras que eu vi nesses meus 35 anos é a facilidade como as pessoas que têm essa espiritualidade, que têm significado e propósito na vida delas, como elas lidam muito melhor com a doença, com a dor e mesmo com o processo do morrer, tá? A doutora Cristina continua assim, depois ela falar que é significado e propósito, ela diz, é a maneira como as pessoas vivenciam sua conexão ao momento, aos outros, à natureza, ao significante ou ao sagrado. Então, essa segunda parte dela é a que tem sido muito questionada. Muita gente diz que a doutora Cristina está querendo puxar a espiritualidade para o materialismo. Eu, sinceramente, não vejo assim, porque eu acho a espiritualidade uma necessidade
de todo ser humano, inclusive daqueles que dizem que não acreditam em nada, né? Os ateus, os céticos, eles são seres humanos e eles têm eles são formados pela mesma essência de todos os outros seres humanos. Mesmo o fato de você negar alguma coisa não faz com que ela desapareça, né? Se a coisa existe, ela existe. Então, o que a gente tem percebido é que essas pessoas, mesmo que elas não projetem o sagrado, o significante em alguma religião, alguma doutrina, eles projetam isso em alguma outra área da vida deles, né? Que também é espiritualidade. E essa eu acho que é a proposta que a doutora Cristina Puchalski está colocando, e que muita gente não concorda, mas eu particularmente acho bastante importante isso, porque você inclui todas as pessoas dentro dessa avaliação. Então, quando você está diante de um paciente que tem a sua religião bem estabelecida, ele tem a sua fé, ele professa a sua fé através de uma religião, o profissional de saúde, o médico, o psicólogo, o terapeuta, ele precisa usar isso em favor do paciente, né? É importante a gente dizer isso, a espiritualidade é dele. Você tem que ter a tua para você ser feliz e estar em equilíbrio. Mas a sua espiritualidade é sua, a do seu paciente é dele. Então, você vai entender como ele é, em que ele acredita, e você vai usar isso em favor dele. As capelanias, os serviços de capelania nos hospitais, têm feito um trabalho magnífico nesse sentido. Então, o capelão é alguém que vai recrutar, né, pessoas das diversas religiões ou crenças para atender as pessoas que estão internadas e que professam aquela mesma crença e mesma religião. A mesma coisa quando você tem um paciente que é ateu ou cético. Você precisa identificar nele o que é que traz significado para a vida dele. E tentar usar isso em favor dele, para ele ter um porquê, e aí ele suportar o como, que é a dificuldade da doença que ele está passando, da dificuldade que ele está passando. Tá? Então, mesmo nos artigos científicos, a gente percebe essa confusão. Muitos artigos são escritos espiritualidade barra religiosidade, né? Eles colocam os dois conceitos juntos. Eles geralmente estão juntos, né? Geralmente estão juntos, mas não necessariamente, tá? Então, quando a gente está estudando isso de uma forma científica, é importante fazer essa separação. A religião, apesar da origem ainda ser discutida, né? Tem alguns autores que falam que ela vem do latim religare, que é religar-se à causa, à origem, que é Deus. Mas algumas versões dizem que é religiare, e não religare. O religiare é relembrar, o que, no fim, acaba funcionando do mesmo jeito. Você relembra de onde você veio, né? A origem, tá certo? Apesar da palavra religião ter esse sentido de conexão com Deus, hoje ela é utilizada para grupos sociais ou organizações religiosas ou sociais que estão ao redor de uma ideia. Então, ela tem muito mais um significado social, né, inicialmente, obviamente, do que o espiritual, exclusivamente. Tá? Então, tanto que esse é um dos fatores considerados um dos maiores benefícios que a espiritualidade e a religião podem trazer para o indivíduo, que é o apoio social da igreja, da comunidade que ele está frequentando, tá certo? Chamado Alport, ele fez alguns trabalhos e ele mostrou o seguinte, que existe dois tipos de religiosidade, a intrínseca e a extrínseca. Então, por que ele fez isso? Porque, inicialmente, como é que se mede espiritualidade nas pessoas? Né? É um negócio complicado de fazer isso. Em ciência, a gente tem que ter uma maneira, uma ferramenta para fazer isso. Então, inicialmente, eles mediam assim, a frequência religiosa. Quantas vezes você ia no culto da sua religião? Se você tinha uma religião, quantas vezes você rezava e assim por diante. Depois eles começaram a perceber, e aí desse jeito eles já perceberam que as pessoas que tinham fé, elas viviam mais e adoeciam menos que as que tinham fé, não, desculpa, que as que tinham essa religião, viviam mais e adoeciam menos. Depois eles começaram a perceber que existiam alguns fatores específicos. Então, o Alport percebeu
que tinham alguns pacientes, algumas pessoas, que elas frequentavam algum serviço religioso regularmente, mas elas não, aquilo não mudava a vida delas, elas não tinham nenhum impacto emocional ou social ou filosófico na vida delas. E ele chamou isso de religiosidade extrínseca. Então, a pessoa vai lá mais pela comunidade, pela convivência, porque nasceu naquela religião e está convivendo com as pessoas ali. E tinha a religiosidade intrínseca, que é as pessoas que realmente são impactadas por aquilo que elas estão vivenciando lá na religião delas. E isso faz com que elas mudem a forma delas verem o mundo, a vida delas, a relação delas com as pessoas. Ele chamou isso de religiosidade intrínseca, tá? Então, só esse conceito do Allport já mostra que são duas coisas diferentes. O fato de você ir na igreja não significa muita coisa. Você tem que ir e tem que participar e ouvir, e aquilo tem algum impacto em você. Senão, aquilo tem mais um sentido social. Então, a religião, ela com certeza, você com os outros. É uma questão social. A fé, apesar de várias formas de ver essa palavra, no dicionário, fé está definido como convicção íntima. Convicção íntima, eu adoro essa definição, porque é exatamente o que define fé. É aquilo que você acredita. E você pode ser influenciado, mas ninguém pode te obrigar a acreditar em alguma coisa. Né? Você pode ser até convencido, mas você é que tem que assentir aquela ideia nova e aceitar aquilo como verdade para passar a acreditar nela. Então, a fé é absolutamente democrática, né? E inviolável. Então, eles podem te obrigar a frequentar um lugar, podem te obrigar a falar determinadas coisas, mas não podem te obrigar a acreditar naquilo. Tá certo? Então, a fé é você com você mesmo. É aquilo que você acredita. Isso tem a ver com a sua cultura, tem a ver com as suas experiências, tem a ver com aquilo que você aprendeu e assim por diante. E, por fim, a espiritualidade. A espiritualidade é, como a doutora Cristina Puchalski falou, ou como disse William James, é a transcendência. É aquilo que leva você além do imediato, né, do material, do mais óbvio. E isso é extremamente importante para as pessoas, necessário para as pessoas, tá? Então, as pessoas têm a espiritualidade como uma necessidade. Então, eu acabo pensando assim, a religião é uma ferramenta, a fé é uma condição e a espiritualidade é uma necessidade. A religião sou eu com os outros, a fé sou eu comigo mesmo e a espiritualidade sou eu com Deus, tá? Então, essa seria a diferença, que parece uma coisa só semântica, mas não é. São conceitos que andam muito próximos, eles geralmente estão juntos, mas eles não são a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Agora que a gente falou de espiritualidade, vamos falar do cérebro, né? A Maria José está ouvindo rádio muito alto. Desligue o áudio. Tá. Então, a gente vai falar do cérebro. E aí, a gente vai cair numa questão que ainda é bastante discutida na ciência. É o monismo e o dualismo. O que é o monismo? Monismo são aqueles que acreditam que só existe a matéria. São os materialistas. Por isso, eles também são chamados de reducionistas. Por quê? Porque eles reduzem tudo que existe a uma única natureza de coisa, que é a matéria. Os monistas ou reducionistas, eles dizem que a mente e a consciência são epifenômenos do funcionamento do cérebro, ou seja, o cérebro funciona através das atividades eletroquímicas, que a gente já conhece bem da neurofisiologia, e isso produz alguns efeitos, né, colaterais, e a mente e a consciência seriam esses efeitos colaterais, tá? É o paradigma materialista. Ainda é dominante, mas isso está mudando muito rápido. A gente tem observado nos trabalhos publicados, nos bancos de dados de medicina, a gente tem notado um número crescente de trabalhos científicos falando sobre a espiritualidade. Mas, por enquanto, ainda é o que está nos livros de neurociência. A mente seria um subproduto do cérebro e um dos mais importantes representantes dessa linha aí é o Dr. Antônio Damasio.
Eu não sei se alguém já ouviu falar dele. Ele é um neurocientista português, radicado nos Estados Unidos, um dos maiores especialistas do mundo em memória, fisiologia da memória. E ele escreveu um livro que ficou famoso, chamado O Erro de Descartes, né? A gente vai falar um pouquinho. E a outra turma, né, que é na qual eu me incluo, e acho que vocês que estão aqui nessa liga também, é o pessoal do paradigma espiritualista. Então, ele é muito mais recente no meio acadêmico, e ele vê a mente como um metasistema e não como um efeito colateral do funcionamento do cérebro. O que é um metasistema? É um sistema que está ligado a, mas não faz parte de, né? Ele está ligado ao cérebro, mas ele não faz parte do cérebro. Ele funciona com ou sem o cérebro, tá? E aí a gente tem um dualismo, porque aí são duas coisas. É a matéria, e o cérebro faz parte disso, e a inteligência. E aí tem vários nomes, tá? É a não matéria. Então, inteligência... Ai, tá doendo, tá doendo. A inteligência é uma desses sinônimos, né, que a gente pode utilizar. Tem gente que chama de vida, né, porque a vida ela é sempre uma manifestação inteligente sobre a matéria. Quando a vida vai embora, a matéria se desorganiza. Pode chamar de alma, pode chamar de espírito, você pode chamar do que você quiser, mas é alguma coisa não material que age sobre a matéria de forma inteligente. Né? Para ser bem técnico, a gente chama isso de entropismo negativo, ou anentropia. O grau de entropia é o grau de desordem de um sistema. A vida, ela organiza, ela não desorganiza, né? A morte desorganiza, tá? Então, dentro dessa visão, a gente está falando de um dualismo. A gente está falando de que existe a matéria e existe alguma outra coisa que não é material e que interfere na matéria. É esse o paradigma espiritualista, que mais modernamente está sendo chamado de paradigma pós-materialista. Tá? A revista Explorer, que é uma revista importante, em 2014, publicou uma carta aos leitores, né? Um editorial, assinado por 10 pesquisadores e já foi subscrito por mais de 300 pesquisadores, falando que eles são dualistas, e deram esse nome de paradigma pós-materialista. Tá? E é assim é nesse pé que a gente está nesse momento, tá bom? Vamos falar um pouquinho do materialismo, né? Vou voltar no Dr. Antônio Damasio. Ele escreveu o livro O Erro de Descartes. Por quê? Porque Descartes dizia assim: penso, logo existo. E Damasio diz assim: Descartes está errado, existo, logo penso. Porque o Descartes, ele, apesar de muita gente falar que ele é o pai do materialismo, ele era um teologista, né? E ele acreditava em Deus, e ele tinha uma visão dualista. Ele pensava no espírito e no corpo, tá? E ele dizia: se eu penso, eu existo, né? E o Damasio diz que não. Ele diz que os sentimentos eles são resultado de uma organização fisiológica que transformou o cérebro em público cativo das atividades teatrais do corpo. Então, assim, quando eu li o livro do Damasio, eu confesso que eu esperava alguma coisa melhor, eu esperava um desafio maior, né? Quer dizer, é muito primário o erro dele, né? Porque assim, o seu coração dispara, então aí você chega à conclusão que você está apaixonado, porque você viu uma mulher e seu coração disparou. É o contrário, né? Seu coração dispara porque você teve o sentimento primeiro. Isso não é uma coisa que precisa ser provada. Todo mundo vive isso todos os dias. Né? Não, talvez não ficar apaixonado, mas ficar com raiva e depois ter as reações fisiológicas da raiva. Ficar assustado e depois ter as reações fisiológicas do susto. E assim por diante. Então, os nossos sentimentos, eles mandam no nosso corpo, e não ao contrário, tá? Então, eu chamei isso no meu livro de O Erro de Damasio, né, para fazer um trocadilho com ele, porque ele está trocando a causa pelo efeito. Tá? Em 2004, o Dr. Damasio lançou um outro livro, só esse que fez mais sucesso dele mesmo. E esse outro livro, quando ele veio para o Brasil lançar. E a Folha de São Paulo, um jornal lá de São Paulo importante, fez uma entrevista com ele. E eu li essa entrevista dele. E o jornalista perguntou para ele como é que ele tinha chegado à conclusão que os sentimentos são a maneira como o cérebro percebe o corpo.
E aí ele responde assim: sob o ponto de vista da minha intuição, sempre me pareceu que sentir uma emoção era sentir o que se passa com o corpo. Eu queria muito perguntar para o doutor Damasio o que ele considera intuição, né? Da onde vem a intuição? A intuição já não é material. Né? A intuição já é alguma coisa que está fora do cérebro. E isso me parece uma evidência, né? Algo que está muito claro para todas as pessoas que pararam para pensar nisso em algum momento. O grande problema é que essa inversão da causa pelo efeito, ela está ligada a uma necessidade de se manter um status quo da ciência monista, né? Por que isso? Porque as pessoas chegaram lá, tiveram prestígio, construíram toda a carreira dela em cima desse paradigma. Elas não vão abrir mão disso. Tá? Dr. Ian Stevenson, que foi um grande psiquiatra americano da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ele dizia assim que a ciência evolui na medida dos funerais, ou seja, vai ter que morrer gente, né, para sair esse pessoal ali do trono e entrar um pessoal novo com as ideias novas para que as coisas sejam mais arejadas, né? Por enquanto, a gente está, assim, confundindo a mente com o processo mental, tá? Porque o grande problema é esse. Se eu tenho uma lesão no cérebro e essa lesão do cérebro provoca uma limitação na minha capacidade de se comunicar, eles falam, tá vendo? É ali, nessa parte do cérebro, que estava essa capacidade. Não, ali, nessa parte do cérebro, estava o veículo pelo qual eu manifestava fisicamente a capacidade. Então, por exemplo, existe um conjunto de estruturas do nosso cérebro chamado sistema límbico. O Dr. Paul MacLean definiu o sistema límbico como um conjunto de estruturas do cérebro que manifestam as emoções. Então, por exemplo, as amígdalas do cérebro, não a amígdala palatina da garganta, ela expressa raiva, né? Raiva, nervoso. Então, se você for lá estimular a amígdala, o indivíduo vai ficar agitado, nervoso, com raiva. Então, pronto, descobrimos, é na amígdala. Então, ninguém fica com raiva, é só ativar a amígdala. Bom, quem ativa a amígdala? Por que a amígdala é ativada? Né? Esse é o problema. Então, o processo de manifestação da mente no cérebro não é a mente. Né? Isso também já está provado. Tem indivíduos que estão incapacitados de se manifestar e que com o eletroencefalograma ou com a ressonância nuclear magnética funcional, que é um outro aparelho que você consegue ver as áreas do cérebro que estão funcionando ativamente, né, durante o processo, eles já mostraram que o indivíduo consegue se manifestar, né? Ele consegue manifestar o que ele está sentindo, pensando, mesmo que ele não consiga falar. Ele consegue fazer isso através de alguns combinados que ele faz com o pesquisador. Então, o pesquisador fala assim, olha, eu quero que você imagine que você está jogando tênis quando você quiser dizer sim, e que você está jogando basquete quando você quiser dizer não. E as áreas do cérebro que vão se iluminar são diferentes, e o pesquisador consegue saber se ele está querendo dizer sim ou se ele está querendo falar não. Tá? Então, isso é extremamente importante para mostrar que existe a mente, a consciência, ela existe independente do cérebro, mas o cérebro é quem a manifesta. Por outro lado, se o Dr. Damasio tem essa ideia monista, a gente tem um representante importante do dualismo, que é o Dr. Amit Goswami. O Dr. Amit Goswami é um físico da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, é um físico quântico, e ele escreveu vários livros, né? A Janela Visionária, O Médico Quântico, são livros interessantes, importantes, e ele diz que o cérebro não produz a consciência, é a consciência que produz o cérebro. Então, você vê que ele já reinverteu, né? O Dr. Damasio inverte a causa pelo efeito e o Dr. Amit Goswami recoloca no seu devido lugar. Quer dizer, o cérebro vai obedecer à mente e não o contrário. A gente tem aqui no Brasil um neurocirurgião e neurologista muito importante da Universidade de Campinas, da Unicamp, o Dr. Nubur Orlando Facuri, que ele escreveu alguns livros importantes, um deles é Muito Além dos Neurônios, um livro muito interessante. E ele diz assim, que não há como justificar, através dos circuitos neuronais, a nossa capacidade de aprender e criar ideias novas.
Isso é uma coisa que quem já leu Guyton, quem se debruçou sobre a neurofisiologia, percebeu isso rapidamente. Quer dizer, a gente sabe como a gente percebe os estímulos do meio, entende como os receptores funcionam, percebe como eles são transformados em estímulos binários, né, digitais que vão pelos nossos neurônios até a medula, como há um processamento dessas informações na medula, como isso sobe para o cérebro, como o tálamo vai identificar o que é o que, separa para as áreas corticais específicas. Agora, quando chega no córtex, como é que aquilo vira a imagem no córtex occipital, o som no córtex temporal, e mais do que isso, como é que você decide se aquilo é bom ou é ruim? Como é que você lembra se aquilo é uma coisa ligada a uma sensação ou a um sentimento agradável ou não, né? Isso tudo não tem uma explicação fisiológica. E é uma coisa muito evidente, né? Eu não sei se vocês já não se perguntaram por que a comida da sua mãe é a melhor comida do mundo, pelo menos para a maioria das pessoas. É porque quando você experimentou o sabor da comida da sua mãe, isso estava ligado ao aconchego, ao carinho, ao cuidado, a alguém que ama você. Então, aquele sabor ficou ligado a uma questão positiva. Quando você sente o mesmo gosto, né, você vai se sentir bem e vai achar que é gostoso. Mesmo que ela cozinhe mal, você vai achar que ela é a melhor cozinheira do mundo. Então, isso tem a ver com as ligações. As nossas experiências sensoriais, de uma maneira geral, elas são muito ligadas a essas experiências que são subjetivas, né? Não são objetivas. Então, quando você vai comer um alimento, cada um sente o sabor de um jeito diferente, mesmo que seja a mesma substância química, que o estímulo seja igual para todos. Dá para a gente desenvolver isso num tema que eu coloquei num dos meus livros, da Alma, Corpo Físico, que é a diferença entre o que é a realidade física e a realidade espiritual. Como eu percebo o meio e da maneira como eu interpreto o que eu percebo, né? E isso, para a neurofisiologia, é uma coisa bastante bem estruturada. Bom, por que eu acho... Tem alguma evidência para apoiar essa minha ideia de que a mente e a consciência existem independente do cérebro? Existe, tá? O mais forte, a evidência mais forte disso é uma linha de pesquisa chamada experiência de quase morte, certo? O que é a experiência de quase morte? São indivíduos que tiveram clinicamente mortas por um período de tempo. O que é uma pessoa clinicamente morta? É uma pessoa com uma parada cardiorrespiratória, com o córtex o eletroencefalograma cortical isoelétrico, ou seja, ele não tem nenhuma atividade cortical, ele tem, obviamente, tem que ter o tronco encefálico ainda vivo, porque senão já é uma morte encefálica, mas toda a área cognitiva, tálamo, percepção, está tudo desligado. Coração parado, pulmão parado. Então, essa pessoa está clinicamente morta. Você vai proceder às manobras de ressuscitação clínica. Então, você vai fazer massagem, você vai entubar, você vai fazer adrenalina e o paciente vai voltar, tá certo? Se ele volta, né, e você vai entrevistá-lo depois que ele volta, e ele conta uma experiência durante o período que ele estava clinicamente morto, isso é uma EQM, tá? Existem inúmeras EQMs, né? Desde indivíduos que nem tiveram parada, mas que tiveram próximos da morte, eminentemente, com risco eminente de morte. Existem indivíduos que tiveram EQMs muito profundas e indivíduos que tiveram EQMs mais superficiais. Nas EQMs profundas, ele descreve o que aconteceu na sala enquanto ele estava parado, ele descreve cores, né? Um dos pesquisadores muito importantes de EQM, Dr. Peter Fenwick, é um psiquiatra inglês, ele fez um trabalho em que ele colocava formas geométricas na parte de cima dos aparelhos que ficavam na sala de emergência. Então, para você ver essas formas geométricas, você tinha que estar flutuando no teto. Por que ele fez isso? Porque a maior parte das pessoas que tinham QM falavam que estavam flutuando no teto, elas estavam vendo de cima para baixo. E ele colocou essas figuras geométricas. E depois que as pessoas que tinham as paradas na sala de emergência e ele entrevistar, ele falava, durante o episódio, quando a pessoa tinha, tá? Porque não é 100%.
Quando você estava você viu alguma coisa diferente? Ela falou, gozado, eu percebi que tinha umas formas geométricas, tinha um triângulo amarelo, tinha uma bola vermelha e tal. E as pessoas confirmavam as formas geométricas. Então, como é que ela tem memória, como é que ela tem visão, como é que ela tem audição, se o cérebro dela está desligado? Então, isso é uma evidência da dualidade cérebro-mente, né? Pacientes com eletroencefalograma com linhas chatas, planas, guardam e trazem memórias que podem ser comprovadas, né? Isso quando ele não vai para outros ambientes, né? Quando ele vai para a casa dele, descreve o que está acontecendo na casa dele, quando ele não desce para... Teve um paciente que eu li a EQM dele, ele desceu para a cafeteria do hospital. Ele descreveu o que estava acontecendo na cafeteria do hospital na hora que ele estava tendo a parada, né? Então, isso é uma situação que mostra, de uma maneira bastante clara, que existe uma dualidade cérebro-mente. São mais de 80 pesquisadores nos Estados Unidos. A última vez que eu levantei trabalhos, eu tinha mais de 155 trabalhos publicados em revistas de primeira linha, só de impacto A, tá? Nem considerei as B e C, também são importantes. Bem caracterizada como um fenômeno biológico, mas sem nenhum mecanismo neurofisiológico identificado, tá? Eu tive a oportunidade, o prazer de estar junto com o Dr. Pim van Lommel. O Dr. Pim van Lommel é um cardiologista holandês e, na minha opinião, ele fez o trabalho mais importante de EQM até agora. Foi em dezembro de 2001, na The Lancet, ele publicou. Por que o trabalho dele era diferente dos outros? Porque ele fez um trabalho prospectivo. Então, ele pegou todo mundo que teve a parada e estudou dali para frente. Os outros trabalhos todos eram retrospectivos. Eles pegaram as pessoas que tinham parado. Como ele era cardiologista, ele pegou vários hospitais de Amsterdã que tinham centros de cardiologia e todos os pacientes que tinham parado ali, ele fazia o registro, né? E, a partir daí, ele sabia que droga tinha tomado, quanto tempo ficou em parada, quais eram as condições do paciente e assim por diante. Então, ele conseguiu fixar variáveis que eram utilizadas como desculpa para explicar de uma maneira monista o fenômeno da EQM. E, com essas evidências, caíram todos os opositores, né? Então, hoje, a EQM está na seguinte situação. Todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que existe, mas ninguém consegue explicar. Não consegue explicar porque o monismo não vai explicar isso nunca. Você tem que ir para o paradigma pós-materialista para fazer essa explicação. Eu tive com o Dr. Pim van Lommel depois, né, mais recentemente, em 2015, ele esteve aqui no Brasil, no congresso da AME, e eu perguntei para ele que pesquisa que ele estava fazendo, sobre que aspecto da EQM ele estava estudando. Ele falou, Décio, eu não estou mais estudando EQM. A EQM me mostrou que existe alguma coisa além do cérebro. Eu estou estudando a memória extracerebral. Né? A EQM fechou um capítulo no plano de estudos. Né? Então, são pessoas assim extremamente sérias, né? Que não têm nenhum viés religioso e que estão encontrando evidências muito importantes do dualismo. Raymond Moody Jr. foi o primeiro a descrever, né, as EQMs. A gente tem outros autores, a Kenneth Ring, que escreveu 2 livros importantes, o Michael Sabon, Margot Gray, o Melvin Morse. Melvin Morse eu conheci também pessoalmente, ele é um pediatra e ele trabalhava numa UTI pediátrica. E uma vez ele estava atendendo uma criança que tinha tido uma parada já no consultório, ele falou, e aí, como é que foi lá? O que você achou lá da UTI do nosso hospital? Aí ela perguntou para ele, antes ou depois de eu sentar no colo do Papai do Céu? Aí ele começou a dar risada aqui, Papai do Céu. Aí ela contou a EQM, ele pediu para ela desenhar, ela desenhou o que ela viu, e aí ele começou, todas as vezes que tinha criança com parada, ele pedia para as crianças, conversava e pedia para as crianças desenharem o que elas tinham visto. No estudo que eu fiz, no meu livro A Reencarnação como Lei Biológica, eu percebi que a média de idade dos trabalhos científicos era inversamente proporcional ao índice de EQM. Então, quanto mais criança, maior a incidência. A criança chega a quase 80%. As crianças que têm parada, têm morte clínica, têm EQM. E quanto mais idoso, menor a taxa. Tá?
Então, isso deve ter alguma coisa a ver com o tempo de vida da pessoa, tá certo? A Phyllis Atwater também, e tantos outros pesquisadores que trabalharam nessa linha aí, tá? Uma das coisas que eu pude conversar com o Dr. Ivan Lommel foi isso, né? Eu perguntei para ele assim, quais são as conclusões que o senhor acha que não dá para fugir da EQM? E ele falou, a consciência não está no cérebro, a memória não está no cérebro e a percepção não está no cérebro. Porque o paciente sem o cérebro funcionando tinha tudo isso, tá? Então, a gente pode, através da EQM, concluir, né, que se há consciência, há vida, mesmo que não tenha um corpo físico, né? Então, a gente já está falando de dualismo. A gente está falando que existem duas coisas e não apenas o cérebro. Se a mente fosse uma secreção do cérebro, como a bile é uma secreção do fígado, sem o cérebro, sem mente, sem memória, sem nada disso, tá? Então, essa é uma evidência que ela chega ao limite da prova, né? Qual a diferença entre uma evidência e prova? A evidência é o que eu mostro para você e você pode perceber com os seus sentidos. A visão, a audição, gustação, seja lá o que for. Isso é uma evidência. A evidência prova alguma coisa? Não, eu posso te enganar. Os mágicos fazem isso. Eles te mostram evidências e é mentira, não é aquilo que está acontecendo. Ele te ilude. Então, o que é uma prova? É um conjunto de evidências que prove de maneira irrefutável que aquilo é uma verdade, né? O problema é esse. Para eu considerar uma prova, isso é relativo. Eu preciso de um conjunto de pessoas que chegue à conclusão unânime de que aquilo está provado, né? E isso é uma coisa unânime, é quase impossível, né? Gente, tem gente estudando aí dizendo que a Terra é plana, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso aí. Quer dizer, como a gente dizia quando eu era criança, né? Tá comendo sabão, soltando o bolho, dizendo que é queijo. Não adianta, você não vai convencer esse cara nunca, né? Porque ele tem outros motivos para acreditar naquilo. É a questão da fé, convicção íntima. Não dá para você violar isso, né? Isso eu acho que é um elemento do livre-arbítrio, que é uma lei divina, é uma lei universal. Toda a inteligência tem livre-arbítrio. E quanto mais inteligente for, maior é a abrangência do seu livre-arbítrio, né? Ela é diretamente proporcional, tá certo? Então, outra evidência muito importante dentro da neurociência é que a mente muda o cérebro. Então, esses aparelhos de neuroanatomia funcional, em que eu consigo ver áreas do cérebro funcionando enquanto estão funcionando, tem revolucionado a neurociência, né? Então, o Dr. Jeffrey Schwartz, que é da Universidade de Califórnia, lá nos Estados Unidos, ele fez um trabalho muito importante mostrando que pessoas com TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, elas tinham ali um circuito que ele chamou de circuito da teimosia. Quando ativava aquele circuito, a pessoa ficava reverberando uma ideia fixa. Por exemplo, eu preciso lavar a mão antes de dormir. Aí lava a mão. Quando vai dormir, fala, mas será que eu lavei a mão? Ele levanta e lava a mão. E se ele não lavar a mão 40 vezes, ele não consegue dormir. E aí o Dr. Schwartz descobriu que existia um circuito neuronal que ficava reverberando esse comportamento. O TOC ele é um transtorno psiquiátrico que tem um prognóstico ruim com a farmacoterapia. Você não consegue tratar o paciente com remédio, e mesmo a psicoterapia tem alguma dificuldade. Mas a terapia cognitiva comportamental é a que tem os melhores resultados. Então, eles faziam o indivíduo substituir inicialmente aquela compulsão por lavar a mão por alguma outra coisa. E isso vai, de alguma maneira, mudando esse circuito. E o Dr. Gary Schwartz mostrou que os pacientes que melhoravam com a terapia, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia nem nada, tinham uma mudança no seu circuito neuronal. Ou seja, se é o cérebro que produz a mente, como é que o efeito vai mudar a causa? Não tem como. Então, se o indivíduo mudou o seu circuito neuronal, é sinal de que a mente dele é mais forte do que o cérebro, né? É a mente que comanda o cérebro. Não podemos nos esquecer que isso, apesar de existir essa hierarquia da mente,
nós somos também escravos do nosso cérebro. Se você tem um cérebro lesado, você tem um derrame cerebral e tem uma área do seu cérebro lesada, você vai ficar com uma sequela, porque você não vai conseguir manifestar aquela característica ou aquela possibilidade que você tinha antes. Como falar, por exemplo, não é? Como lembrar de alguma coisa. Os pacientes com Alzheimer acontece isso. Então, eu tenho uma desorganização dos microtúbulos dos neurônios e isso, de alguma maneira, me desconecta com a consciência. E eu perco a consciência de mim mesmo. Né? Basicamente, é isso que acontece na doença de Alzheimer. E aí, o indivíduo fica entregue aos seus automatismos. Né? Então, muita gente fala assim, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó ficou agressivo depois. Não é que ele ficou agressivo, ele continua lá dentro, mas ele não consegue mais usar o cérebro dele para se manifestar. E o cérebro usa todos os automatismos que fazem parte do processo evolutivo, né? Desde os primórdios da vida aqui no planeta Terra, com os seus automatismos ligados ao instinto de sobrevivência. Então, ele tem um comportamento mais primitivo, tá? Então, a gente precisa começar a pensar nisso. E existem uma série de artigos científicos que falam sobre essas evidências do dualismo. Tá? O fato de nós interferirmos no nosso corpo físico, né? Existem alguns artigos e trabalhos que mostraram pessoas. Tem um trabalho realizado por um psiquiatra americano, se não me engano, em que ele hipnotizou uma moça e sugeriu que ela estava sendo pregada na cruz, igual Jesus. E abriram feridas nas mãos dela, né? Sem ninguém tocar nela. Então, quem que criou as feridas? Foi a mente dela, que estava sendo comandada pelo psiquiatra. Né? Não vamos nem falar da questão ética aí dessa pesquisa, porque fica complicado, mas ele demonstrou uma influência direta, né, da mente dela sobre o corpo dela. E outra evidência muito grande de que a gente que mexe no nosso corpo é o efeito placebo. O placebo é uma das coisas mais conhecidas da medicina, menos explicadas. E o pessoal fala assim, não, isso é só placebo. Só placebo. Você consegue se curar com a sua mente e você acha que é só placebo? Né? Então, é interessante isso. Quando eu estudei placebo, eu descobri que o FDA, que é um dos mais respeitados, né, instituições que controlam as medicações nos Estados Unidos, para você aprovar uma droga lá nos Estados Unidos, ela tem que ter só 5% a mais de eficácia do que o placebo. 5%. Placebo dá 45% a 50% de eficácia. Meu Deus do céu, o que isso diz para mim? Diz que quem manda no meu corpo sou eu, é a minha mente. O problema é que não é com a voz, né? Não adianta eu falar e tudo se resolve. Eu tenho que sentir. Aquilo tem que ser uma coisa que vem lá da minha intimidade. E nem sempre a gente tem controle sobre isso, né? As nossas emoções, os nossos conflitos internos, eles estão ligados a uma série de coisas. Como eu já falei, a parte cultural, as nossas experiências dentro da infância até os 7 anos de idade, e assim por diante. Uma outra possibilidade de interferência é a epigenética. A gente tem 2 autores muito importantes falando sobre isso, o Dr. Kazuo Murakami e o Dr. Bruce Lipton. Eles falam sobre como o meio ambiente influencia os genes dos animais. E já existem muitos trabalhos mostrando que as células do nosso corpo, elas vivem dentro de um meio interno. O Claude Bernard chamou isso de meio interno mesmo, né? O mar interior. O Claude Bernard foi um dos mais importantes, um dos fundadores da fisiologia humana, né? Do estudo da fisiologia. E esse meio interno é o meio onde estão inseridas todas as células do nosso corpo. Se eu mudo esse meio interno, as células mudam. Então, o Kazuo Murakami fala isso no livro dele, né? O Código Divino da Vida. Ele diz assim que se você é positivo, se você é otimista, você gera alterações no meio interno que provocam a ativação de genes benéficos e o bloqueio de genes maléficos. Já foram identificados mais de 88 oncogenes, ou seja, genes que provocam câncer. Então, se você tiver um oncogene desse, você vai ter câncer? Não.
vai ter câncer se você ativar o oncogene. Então, eu falo que gene é igual a app de celular. Tá lá o ícone. Só vai rodar se você pôr o dedinho, certo? Então, é bom, se você tiver um oncogene, você colocar na terceira página lá do seu celular, que é para não correr o risco de ativar quando você põe no bolso, né? Porque, às vezes, você acha que você está cuidando de algumas coisas e não está. O seu subconsciente está longe do que você imagina. Então, isso mostra também que existe uma descendência de controle da mente sobre o corpo. E o contrário também acontece, né? O que acontece no nosso corpo também influencia o que a gente acredita, os nossos sentimentos e assim por diante. Então, é uma via de mão dupla, né? A doutora Candace Pert escreveu um livro muito importante chamado A Molécula da Vida, As Moléculas da Vida, que ela fala que os neurotransmissores, os neuropeptídeos, os hormônios, eles são mensageiros da mente para as células, né? E isso foi... Ela quase ganhou o prêmio Nobel, né? Que ela descobriu o mecanismo de chave e fechadura para os receptores dos neurotransmissores dos neuropeptídeos. E essa visão dela foi revolucionária, né? E ela dizia isso, dizer, aquilo que você sente, pensa, vai influenciar as suas células e vai mudar a economia celular e a sua fisiologia, né? Se as células estão felizes ou estão infelizes. Depende se você está feliz ou infeliz. E ela falava que isso era uma rede bidirecional, que tanto a célula influenciava o seu humor, quanto o seu humor influenciava a célula, tá? Então, a gente tem aí alguns representantes do dualismo, como o próprio Hipócrates, né? Wilder Penfield, que foi... Todo mundo que já estudou neurociência falou de Penfield, né? Os homúnculos de Penfield, sensoriais e motores. Charles Sherrington, Richard Gerber, que escreveu um livro fantástico chamado Medicina Vibracional. A Candace Pert, com o livro dela, As Moléculas da Emoção. Michael Behe, com o livro A Caixa Preta de Darwin, um livro importante também. O Ian Stevenson, né, que estudou reencarnação, escreveu Reincarnation Biology, 2.600 páginas, com mais de 1.200 casos, né, que ele selecionou, dos 3.000, 4.000 que ele estudou durante a vida dele. O Jeffrey Satinover, agora falando sobre o cérebro quântico e colocando essa ideia de que o observador é a mente e que muda a fisiologia do cérebro, fazendo colapso quântico no nosso córtex cerebral. O Mário Borregar escreveu o Cérebro Espiritual, fantástico, o livro do Mário Borregar. Ele também é um estudioso, um neurocientista. Ele era da Universidade de Montreal, ele foi expulso da universidade depois que ele escreveu o livro dele. E o Gary Schwartz, lá nos Estados Unidos, catou ele, levou ele para os Estados Unidos, que não é bobo nem nada. O cara é um baita de um pesquisador, está fazendo trabalhos fantásticos. Eu conheci o Mário Borregar também pessoalmente. Acho que o Ricardo também conheceu. O Jim Tucker, que está no lugar do Dr. Ian Stevenson, lá na Virgínia, na universidade, como psiquiatra. Conheci o Jim Tucker também. O Jim Tucker continua estudando lembranças de vidas passadas, a mesma linha de pesquisa que o Ian Stevenson tinha, tá? O que eu achei interessante, eu não conheci o Ian Stevenson, ele já é falecido. O Jim Tucker não acredita. Ele estuda, ele mostra e ele diz, não, eu ainda não estou convencido. Eu acho isso tão importante, porque isso isenta o pesquisador, né? Isenta o pesquisador. Ele continuou a linha de pesquisa do Ian Stevenson meio que para sepultar a linha, e ele acabou, cada vez que ele aperta o método dele, ele consegue provar de uma maneira mais evidente que aquilo aconteceu. Então, é muito interessante isso. Eu acho que o caminho da ciência é esse. Você ir estudar um fenômeno para tentar desmistificar ou achar uma outra alternativa para ele, e achar, se for o caso, ou comprovar que aquilo é verdade, né? Porque o que eu sempre digo, o que você acha não muda a verdade. Verdade é verdade, você querendo ou não, né? Isso não muda. Eu conto sempre a história do meu filho mais velho. Quando eu tinha só ele, toda vez que anoitecia ele chorava, porque ele falava, eu não quero que escureça, eu não quero que vire noite.
E quando ele cresceu um pouquinho mais, eu falei para ele, filho, você vai chorar a sua vida inteira, porque você, querendo ou não, vai ficar de noite. Né? São coisas que a gente não pode mudar, tá certo? E não adianta que não muda. Tem algumas que dá para mudar, né? O Francisco de Assis falou sobre isso, né? Que eu tenha coragem para enfrentar o que eu não posso enfrentar, o que eu não posso mudar, força para mudar o que eu posso, e sabedoria para saber quando é uma coisa e quando é outra. Isso é uma verdade absoluta. E todo cientista tinha que começar por aí, né? Quer dizer, se é verdade, meu amigo, é verdade, não vai mudar. Então, vamos buscar a verdade, né? E não tentar achar uma verdade que encaixe na minha explicação. Isso é a explicação procustiana. O Procusta é um personagem da mitologia grega que ele ficava escondidinho lá na estrada de Eleusis. Quando passava alguém, ele capturava a pessoa e levava para a caverna dele. E lá na caverna tinha o leito de Procusta. Era um leito de ferro. E ele deitava a pessoa no leito de ferro. Se a pessoa fosse menor que o leito de ferro, ele esticava ela até ela ficar do tamanho do leito. E se ela fosse maior, ele cortava a perna para ela ficar do tamanho do leito. Ou seja, ele não está dando uma cama para a pessoa, ele está dando uma pessoa para a cama. É a mesma coisa que está acontecendo. Em vez de você procurar uma explicação que seja razoável para o fenômeno que você está observando, você tenta adaptar o fato à explicação. E aí você começa a criar uma série de ginásticas e fazer uma série de malabarismos para você tentar trazer uma explicação que seja razoável para um complexo, para um fenômeno bastante complexo e que não está se encaixando dentro daquilo que você está tentando explicar, tá? Ainda, né, eu acho que nós estamos na categoria dos sonhadores, por enquanto. As coisas estão mudando muito rápido. Eu tenho observado, cada vez que eu entro no banco de dados e digito a palavra espiritualidade, é uma quantidade gigantesca de artigos científicos que vêm de todos os lugares do mundo, de todas as origens, de todas as formas. Isso me deixa muito feliz, porque é assim que a gente evidencia as verdades, é assim que as provas se fazem, de várias fontes diferentes, vinda de vários lugares diferentes. Né? Se fosse só um país, uma linha de pesquisa, uma linha de pensamento, uma religião, uma forma de pensar, se fosse só uma coisa que estivesse tentando provar isso, não ia conseguir, mesmo que fosse verdade. Agora, quando você percebe pessoas de várias culturas diferentes, formações diferentes, buscando essa verdade, encontrando um pensamento em comum, então isso que foi muito importante para mim quando eu conversei com o Pim Van Lommel, quando eu conversei com o Melvin Morse, quando eu conversei com a Cristina Puchalski, quando eu conversei com o Mário Borregar, com esses caras que eu nunca vi na vida, mal eu sei falar a língua deles, uma dificuldade enorme para me comunicar, e os caras pensam igualzinho a gente, né? Isso é uma coisa que me traz uma paz muito grande, uma felicidade muito grande de saber que a gente está caminhando. E isso, para um médico, é muito importante, porque a gente não está aqui, a gente não se forma para tratar doenças. A gente trata doentes. Eu nunca vi uma apendicite ou uma insuficiência cardíaca pegar ônibus, ir no cinema. Não vai. Tem uma pessoa que pega o ônibus, que pode estar com uma apendicite. Então, eu não trato, eu não opero uma apendicite, eu opero o seu João, que está com apendicite. Eu não trato uma insuficiência cardíaca, eu trato a dona Maria, que está com insuficiência cardíaca. E o paradigma materialista distorceu isso ao ponto de a gente tratar doenças e não doentes. Não existem doenças, existem doentes. É muito importante que esses doentes sejam vistos por completo. A gente não pode esquartejar o paciente. Eu deixo o coração aqui comigo, que eu sou cardiologista, levo o estômago para o gastro e leva o cérebro para o neuro. Não dá para fazer isso. E mesmo que fosse possível fazer, a pessoa ainda ia continuar existindo como um espírito, ela ia continuar existindo como uma inteligência, que tem dimensões múltiplas, relacionadas com a questão emocional dela, com a origem de onde ela veio, com a cultura que ela experimentou, com as experiências que ela teve, e uma série de coisas que só dão cor, vida para a medicina. Você querer
resumir a pessoa a um órgão é uma coisa tão pequena, tão reducionista e tão ineficaz, não é? Você vai dar o melhor remédio para o paciente, só que o remédio custa R$350 a caixinha e o paciente ganha 500 por mês. Não vai comprar. Você resolveu o seu problema, não resolveu o problema do paciente. É disso que nós estamos falando, né? É de você criar vínculo. Como disse Jung, saiba todas as técnicas, conheça todas as possibilidades, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É disso que se trata agir na área da saúde. Não é só o médico, todo mundo da área de saúde. Hoje em dia, não existe mais multidisciplinar, é interdisciplinar. A gente precisa não só estar junto, mas juntos e misturados. A gente precisa ter um contato importante, o ortopedista com o fisioterapeuta, eu como cirurgião, várias vezes precisava de um contato bem íntimo com o fisioterapeuta para ele saber o que meu paciente precisava. Eu operava muito esôfago em Santos, a parte respiratória comprometida, a gente sentou para conversar algumas vezes, ele propôs técnicas para facilitar a respiração do meu paciente, e isso fez com que os nossos pacientes começassem a melhorar, sair melhor da cirurgia. O psicólogo, o dentista, todo mundo tem que estar junto e discutindo o paciente como um todo, e não em pedaços. Essa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade é um pensamento moderno. O filósofo Edgar Morin, francês, ele propõe isso. Não é? É uma transdisciplinaridade. Ele fala do saber não mais fragmentado. É claro que a gente está muito avançado em todas as áreas e não dá para alguém saber tudo. Mas as áreas de intersecção nós temos que comungar. Todos nós temos que comungar, né? E olhar o ser humano como um todo. E a parte espiritual é a que chega mais perto da essência desse ser humano. É o que mais próximo do que a gente pode dizer que é uma pessoa, tá? Bom, é isso. O que eu tinha para colocar, talvez dando um start, né, num tema tão profundo como esse, mas eu me coloco à disposição. Se tiver alguma pergunta ou algum comentário, eu estou à disposição. Doutor Décio, primeiramente, a Liame quer pedir perdão, porque nós disponibilizamos o link para a sala com antecedência, e provavelmente alguém que queria fazer alguma palhaçada conseguiu esse link, e aí ficou muita gente entrando, querendo atrapalhar, teve até gente que ligou o microfone, e a gente ficou tenso aqui no grupo, tentando excluir o máximo de pessoas possíveis que entrassem para atrapalhar. Então a gente quer pedir perdão por isso, porque a gente estava angustiado, pensando... Não precisa, Annelise. A gente já está até acostumado com essa nova versão online, né? Essas coisas acontecem, às vezes não é nem por mal, não, a pessoa não percebe. Mas para mim não foi tranquilo, não precisa se preocupar, não. Tá bom, muito obrigada. Tá bom. Doutor Ricardo quer falar, né? Está com a mão levantada, pode falar. Você está montado, Ricardo. Eu queria somente agradecer e parabenizar o Décio aí pela brilhante exposição, por todo esse conhecimento que ele nos demonstrou aí, tem por base os seus estudos. Mas eu queria fazer aqui uma colocação, Décio. A ciência médica hoje ela tem evidenciado que a educação dos sentimentos promovem bem-estar, promovem saúde, né? E isso levou as universidades por conta dessas evidências, a adotarem as disciplinas, a criação de ligas como essa, universidades do primeiro mundo, né? E até a própria Organização Mundial de Saúde aventa essa questão aí da espiritualidade como parte da saúde que integra o ser humano. A educação de sentimentos está ligada à questão da serenidade, da paz, né? Do equilíbrio, da misericórdia, da fraternidade e do amor.
a gente percebe que esses sentimentos... Eu participei de um congresso de cardiologia esse final de semana, onde a gente trabalhou muito a pesquisa em cima do perdão, da mágoa, né? Desses sentimentos, assim, já com uma metodologia bem adequada para pesquisar esses sentimentos. Por outro lado, a gente sabe que as religiões tradicionais, que têm por base o amor, né? As derivadas do cristianismo, elas pregam a educação dos sentimentos, né? Como algo que promove a sanidade, né? A sanidade mental, física, a felicidade. Então, essa situação que estamos vivenciando hoje, com essa receptividade da ciência, significa uma conexão da ciência com a religião? O que você acha, Décio? A gente espera que sim, sabe, Ricardo? Porque essa questão, assim, de que se você é cientista não é religioso não é cientista, isso é demodê, né? Acabou isso aí. Até porque eles fizeram uma pesquisa, provaram que mais de 90% dos pesquisadores acreditavam em Deus, né? Então, assim, eu acho que essa ponte, ela está se fazendo de uma forma muito segura, né? Muito tranquila. E as evidências científicas estão construindo isso, né? Se no passado a religião oprimiu o cientista, que foi obrigado a acontecer aquela cisão, né, entre a ciência e a religião, hoje são os cientistas que estão oprimindo quem quer falar de espiritualidade, né? Então, você sabe aí da minha história, né? A primeira vez que eu escrevi o meu primeiro livro, A Reencarnação como Lei Biológica, eu fui mandado embora da faculdade de medicina. Na época eu fiquei bem mal, hoje eu acho até bonito, né? Parece sei lá o quê, né? Eu me sinto um revolucionário, alguma coisa do tipo. Mas é porque era uma ideia que na época, isso já faz algum tempo, era uma coisa meio nova. Hoje em dia a gente percebe isso, você vê quanta gente está aqui. Temos 42 pessoas assistindo isso aqui, ligado a uma universidade, a uma faculdade de medicina. Isso é muito significativo, né? Porque as pessoas estão interessadas, elas querem saber sobre isso, elas sabem que isso faz diferença. A cardiologia, né? Você fala melhor que eu. Tem o departamento de espiritualidade já no Colégio Brasileiro, né? Então, isso já está se transformando em uma coisa meio evidente. Agora, você falou um negócio que eu acho interessante, né? A educação dos sentimentos. Por que Hipócrates foi o cara 3.000 anos antes de Cristo? Tinha um monte de faculdades de medicina lá na Grécia, mas a dele, na ilha de Kos, foi a que deu o start para a medicina científica. Ele era amicíssimo do Sócrates, e eles falavam de filosofia e de medicina. O Hipócrates, ele tratou o rei da Macedônia com longos diálogos, o rei da Macedônia ficou bom, ele não conseguia dormir, estava triste demais. Foi o primeiro psicoterapeuta da história, não é? Então, quando você coloca significado nas coisas, e o que é a filosofia, se não você entender a importância da serenidade, você entender a importância de você ter uma forma de viver mais tranquila, né? Então, aquela coisa que ficou piegas, de a tua religião não te deixa, porque senão você vai para o inferno, aquilo está se transformando em recomendação médica. Então, isso ganha uma dimensão diferente, entendeu? Eu não preciso aceitar aquela religião, aquela doutrina, para eu aceitar a recomendação, né? E o Harold Kenning, no livro dele, A Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, ele traz alguns dos trabalhos mais significativos na área. Eles mostram que as pessoas que têm crença em Deus, elas vivem 7 anos a mais que as outras, adoecem menos e, quando adoecem, se recuperam mais rápido. Você sabe o que está acontecendo, né? O pessoal da indústria farmacêutica está descendo a lenha, dizendo que isso não serve para nada, que é bobagem, e o pessoal dos seguros de saúde, dos convênios, né, médicos, está abrindo espaço para proporcionar desenvolvimento de espiritualidade como prevenção de saúde, né? Então, é aquilo que eu falei, você querendo ou não, o que é verdade vai prevalecer. E eu acho que no futuro
a gente não vai ter mais muitas religiões, vai ser a verdade, ponto. E todo mundo vai estar no mesmo lugar. Eu tenho uma teoria, que ninguém nos ouça aqui, que tudo que a gente faz é placebo. Até o remédio, até a cirurgia. Então, se eu faço a mesma cirurgia em 2 pacientes, um acredita em outro não, o que acredita vai bem, o que não acredita vai mal. Se eu dou um remédio errado, mas o paciente confia em mim, ele fica bom. E olha, já aconteceu. Né? Então, uma boa relação médico-paciente é o que eu falo, a consulta terapêutica. Você olhar no olho do doente, ouvir o que ele tem a dizer, pegar na mão dele se ele chorar, tentar consolar ele nas dificuldades dele. Ele sai feliz e sai melhor. Fizeram um trabalho, eu achei muito interessante. Eles pesquisaram os itens que estavam dentro do lixo do pronto-socorro do HC, em São Paulo. Tinha uma lata de lixo gigante na porta do pronto-socorro. Eles foram estudar o que tinha no lixo do pronto-socorro. Adivinha qual era o item mais frequente? Receita. Receita médica. Entrou, o cara não olhou na cara dele, deu o remédio, deu a receita na mão dele, ele passou no lixo e jogou fora. Ele não está atrás de um papel, ele não quer tomar um remédio, ele quer alguém que ouça ele, que tente entender o que ele está passando. Tudo bem, o remédio ajuda? Claro que ajuda. Quem sou eu para falar que não? São 35 anos de medicina vendo o remédio funcionar, né? A gente, da nossa época, né, Ricardo, para cá, tem coisas que desapareceram. Úlcera perfurada no estômago do duodeno, depois do cimetidina acabou. O omeprazol acabou mais ainda, não é? Quem tem Crohn, doença autoimune, agora com infliximab, com as doenças, com as drogas monoclonais, está acabando. Ou muda, né? Não é que acaba, muda o perfil, muda a evolução, muda tudo. Como é que você vai dizer que isso não serve? Claro que serve. Mas se só isso fosse suficiente, não tinha mais... As vacinas, né? Sem conotação política, né? As vacinas ao longo da história, né? Quanto benefício. As 3 maiores conquistas da medicina. Eu duvido que alguém questione isso. É antibiótico, a anestesia e a vacina. Pensa como era antes disso, gente. Não é? Pensa como era antes disso. Então, a gente não pode questionar essas coisas, né? Mas, como eu já disse, tem gente que acha que a Terra é plana. Beleza. Né? Cada um segue o seu caminho. A fé, ela é altamente democrática.